Fala pessoal, beleza? Professor Dene trazendo mais uma questão para vocês aqui da última prova soldada PMMG. Agora uma questãozinha de raciocínio lógico, que não havia sido cobrado nesse estilo ainda, e aquela questão de implicação lógica, está bem explícita ali no edital. Nós vamos corrigir para vocês aqui agora, com muita atenção. Essa questão, você precisa de toda a bagagem de raciocínio lógico, você precisa entender bem a parte de proposições, estrutura lógica, tabela verdade, para você, e argumentação lógica, para você conseguir chegar numa questão dessa aqui com tranquilidade. Nós trabalhamos muito isso dentro aqui do nosso canal, mas agora é corrigir a questão para vocês aqui na tela. A questãozinha trata do seguinte tópico, né? Implicação lógica, e fala assim: analise as proposições lógicas hipoteticamente proferidas por um militar de determinado batalhão. Então, essa proposição lógica aí, né, ela foi cobrada nesse estilo aí na última prova. Nós vamos tratar ela aqui com vocês agora. Deixa eu só mexer aqui na configuração. Ok, tá na tela aí. E falou o seguinte: se o tenente emitir parecer técnico, então o sargento redigirá o ofício. Os documentos comprobatórios serão anexados ao processo se o sargento tiver redigido o ofício. Tal. Considerando que as alternativas anteriores, então deu para nós aqui três proposições, beleza? 3 proposições. E falou para nós o seguinte, ó: considerando que as alternativas anteriores possuem valoração verdadeira e sabendo que os documentos comprobatórios não foram anexados ao processo. Então, gente, como que você resolve esse tipo de questão aqui? Questão de implicação lógica, ele falou para nós que elas são verdadeiras. Se não tivesse falado que é verdadeira, eu iria considerar todas verdadeiras para concluir uma verdade. Isso é um argumento válido. Mas automaticamente, como ele falou para nós que as 3 afirmativas são verdadeiras, nós vamos obrigatoriamente considerá-las verdadeiras, para no final eu pegar uma alternativa que também seja verdade, beleza? Mas para isso, o que você precisa fazer? Achar o ponto de partida. E o ponto de partida está aqui no enunciado. Eu vou considerar as 3 premissas verdadeiras, só que falou para mim o seguinte, ó: considerando as 3 verdadeiras e sabendo que os documentos comprobatórios não foram anexados ao processo, isso aqui então é verdadeiro também. Se isso é verdadeiro, então quer dizer o quê? O que eu vou concluir aqui dessas 4 como verdade? Esses passos que você tem que seguir, beleza? Me falou que são verdadeiras, se não tivesse falado eu iria considerar verdadeira para concluir a verdade. Então, eu tenho o valor lógico da proposição simples, que os documentos comprobatórios não foram anexos ao processo como verdadeira, e as premissas do enunciado, todas verdadeiras. Então, chama implicação lógica porque o valor lógico de uma vai implicar nas demais. E esse é um assunto importante, é um assunto que exige uma bagagem completa de raciocínio lógico. A gente trabalha muito isso aqui no nosso canal e também dentro dos nossos materiais. Então vamos lá. Trazendo para vocês aqui, os documentos comprobatórios não foram anexados ao processo. Então está aqui a alternativa verdadeira. Eu vou utilizar isso nos enunciados, ó. Onde que fala isso? Ó? Olha na terceira premissa aqui, ó. Os documentos comprobatórios ou os documentos comprobatórios são anexados ao processo ou são arquivados. E eu sei que os documentos comprobatórios não são anexados ao processo, é verdadeiro. E aqui está falando que são anexados, está negando ela. Então, essa proposição simples aqui, ó, os documentos comprobatórios são anexados ao processo, é falso. Beleza? E aí vem a parte que você precisa entender bem de tabela verdade. Que se a premissa 3 toda é verdadeira, e o conectivo lógico utilizado aqui, o ou, qual que é o bizu tabela verdade que o professor Denner sempre passa? Ou, iguais da F, diferente da V. Se eu já tenho uma proposição falsa, a outra não pode ser falsa, porque senão fica as 2 falsas e o resultado final fica falso. E não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. Então, se eu já tenho uma falsa, o conectivo é o ou, as 2 não podem ser falsas. Então, obrigatoriamente, são arquivados, é verdadeiro. Beleza? Então, os documentos comprobatórios são anexados ao processo falso e são arquivados, é verdadeiro. Ok. Utilizando em cima das demais, vamos ver se a gente consegue na 2 aqui, ó. Os documentos comprobatórios serão anexados ao processo. Beleza? Serão anexados ao processo. Se o sargento tiver redigido o ofício. Aí tem um ponto importante. Esse se no meio aqui, pessoal, indica o quê? Que você tem que inverter as proposições. Isso aqui é como se ficasse assim, ó. Se
os documentos, se o sargento tiver redigido o ofício, então é como se você invertesse, como se você escrevesse ela assim. Vou escrever ela de novo aqui para você entender bem. Ó. Quando aparece o se no meio, uma forma de você resolver isso é você escrever ela novamente assim, ó. Se, vou escrever de novo a proposição 2, ó. O sargento tiver redigido o ofício, então, aí vem isso aqui, ó. Os documentos comprobatórios serão anexados ao processo. Aí acabaria aqui a proposição. E eu sei que os documentos comprobatórios serão anexados ao processo é falso, não é isso? Essa proposição aqui, ó, os documentos comprobatórios serão anexados ao processo é falso. E o conectivo utilizado aqui é o se então. E a premissa toda tem que ser verdadeiro. E qual que é o macete que professor dando nas aulas? Tabela verdade? No sim, então, não pode acontecer o vai, fugir, fugiu. Então aqui, o que vem antes do então não pode ser verdadeiro, porque o que está depois é falso. Então o que vem antes do então, obrigatoriamente, ó, o sargento tiver redigido o ofício, tem que ser falso também. Porque senão fica vai, fugir, fugiu. Então o sargento redigiu o ofício, é falso. Se o sargento redigirá o ofício é falso, olha na premissa 1, ó. O sargento redigirá o ofício, continua sendo falso. E mais uma vez, na premissa 1, está sendo utilizado o conectivo se então. Se está sendo utilizado o conectivo se então, não pode acontecer o vai, fugir, fugiu, porque senão fica falso, né? E ela tem que ser verdadeira. Então o tenente emitiu parecer técnico, também vai ser falso. Aí agora o que aconteceu? Eu tenho o valor lógico de todas as proposições simples. Eu tenho o valor lógico de todas elas. E eu vou analisar alternativo por alternativos e ver qual que é verdadeira. Porque se eu tenho premissas verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira para o argumento ser válido. Então vamos analisar uma por uma nas alternativas. Analisando uma por uma, vamos na letra A. O tenente emitiu parecer técnico. Isso aqui é falso. Olha aqui no enunciado, ó. Na premissa 1, é falso. Então, o tenente emitiu parecer técnico, é falso. O conectivo lógico é o E. Se eu já tenho uma falsa, nem interessa para mim a outra. Porque no E, para ser verdadeiro, tem que ser tudo V. Se eu já achei uma falsa, não vai ser tudo V. Então, a premissa da letra A, ela é falsa. Então, essa aqui é falsa, não serve para mim a letra A. Vamos para a letra B. O tenente emitiu parecer técnico. É falso. Está lá no enunciado que isso é falso. O mas também é a mesma coisa do E. Quem é aluno nosso aí das nossas aulas sabe que a gente ensina as variações dos conectivos lógicos. Então o mas também é uma conjunção, é a mesma coisa do E. E mais uma vez, se eu achei uma falsa, automaticamente o resultado final dessa proposição aqui, ó, vai ser falso. Então a letra B também não serve para mim, eu quero uma verdadeira. Vamos na letra C. Na letra C está utilizando o conectivo o ou, beleza? E falou assim para nós, ó. Os documentos comprobatórios foram arquivados. Então, ó, os documentos comprobatórios, está aqui, ó. Os documentos comprobatórios foram arquivados, são arquivados. Isso é verdadeiro, né, gente? É verdadeiro, tá aqui, ó. Então é verdadeiro, olha aqui, ó. São arquivados na premissa 3, ó. É verdadeiro. Então, documentos comprobatórios são arquivados, é verdadeiro. Conectivo ou, o ofício não foi redigido. E nós já vimos que o ofício não foi redigido, ó. Cadê o ofício? Não foi redigido. Ó, o sargento redigirá o ofício é falso. Confere? É falso. Então quer dizer que o sargento não redigir o ofício é verdadeiro. Então isso aqui também é verdadeiro. Aí você vem e analisa. Ó, conectivo ou iguais da F diferente da V. Então essa também é falsa. As duas são verdadeiras. Então quer dizer que ela também é falsa. Aí nós vamos para a letra D. Beleza? Vamos para a letra D. O ofício não foi redigido. Ó, o sargento redigirá o ofício é falso. Não redigirá vai ser verdadeiro. Conectivo lógico E. Os documentos comprobatórios foram arquivados. Cadê? Os documentos comprobatórios são arquivados. Também é verdadeiro aqui, ó. São arquivados na premissa 3, é verdadeiro. Então, na premissa 3, como eu tenho o conectivo e as duas proposições simples verdadeiras, no resultado final, no E, tudo V dá V. Então, essa vai ser a minha resposta. Então, pessoal, é uma questãozinha de implicação lógica, é como eu disse no início, ela exige toda a bagagem de raciocínio lógico. Se você for pegar uma questão dessa aqui para resolver sem ter visto
tudo de raciocínio lógico, você terá dificuldade na questão. E é assim que a gente trabalha no nosso curso, passo a passo. Aqui dentro do canal também tem várias aulas gratuitas no passo a passo para você aproveitar os materiais. Então, PMMG, correção da última questão aí, espero que você tenha gostado. Implicação lógica, voltamos com a próxima questão posteriormente para vocês. Até a próxima, valeu galera!